Passageiros do voo 73135, por favor, tomem os seus assentos, acomodem-se confortavelmente em suas poltronas e apertem os cintos. Estamos em uma zona de turbulência. É mais ou menos assim que um piloto, durante o voo, anuncia a aproximação, por exemplo, de uma região de baixa pressão atmosférica, que pode provocar solavancos no avião, na aeronave, e, eventualmente, provocar problemas de saúde, como tontura nos passageiros. Agora, imagine que vocês estão em um voo, lendo o Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Podem abrir, deixar abertas as suas Bíblias em Lucas 7, texto do Evangelho deste final de semana. Imaginem que ao lerem o texto de Lucas, vocês estão em um voo e chegando no capítulo 7, a partir ali do verso 11, verso 18, nos deparamos com uma zona de turbulência. Pode não parecer num primeiro momento, numa leitura superficial, mas nós entramos em uma zona de turbulência que pode causar, sim, algum tipo de mal-estar, alguma tontura no leitor atento. Então, a recomendação desse que vos fala é: apertem os cintos, acomodem-se nos seus assentos. Vem turbulência pela frente. Se não, vejamos. Vocês têm a Bíblia de vocês aí aberta. Olhem alguns versículos antes. A partir do verso 18, por exemplo. Resumidamente, qual é a história que ali aparece? Em suas andanças pela região, as redondezas de Naim, Jesus se depara com um cortejo fúnebre. Um cortejo fúnebre. Era o velório do filho de uma viúva. A morte desse jovem filho dessa viúva havia comovido uma multidão de pessoas. Todos estavam curiosos para ver. E todos nós sabemos que mortes trágicas comovem multidões. E Jesus, ao ver aquela multidão, naquele cortejo fúnebre, chega perto do defunto e diz: moço, eu ordeno a você, levante-se. E o inimaginável aconteceu. O inimaginável aconteceu. As palavras de Jesus causaram alguma turbulência naquela multidão de curiosos. Lucas diz assim no verso 15: o moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Eu disse antes, aperte o cinto, mas vamos adiante, aperte o cinto e imagine a cena. Imagine a cena. Você está entre a multidão de curiosos que se espremem para tentar ver o caixão desse jovem falecido e de repente alguém surgindo, sabe-se lá da onde, no meio da multidão, dá uma ordem: moço, levante-se, e o defunto se levanta do caixão. Textos como esse me convencem de que Jesus tinha um senso de humor um pouco extravagante às vezes. Imagine o alvoroço que não deve ter causado. Jesus gostava às vezes de provocar algum escândalo nas pessoas. O evangelista Lucas registra o que aconteceu na sequência, depois desse acontecimento inusitado. Verso 16, todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Palavras bonitas,
de Lucas, mas cá entre nós, meu caro escritor Lucas, o povo ficou alvoroçado. O povo deve ter ficado apavorado. A palavra que aparece aqui é medo, mas imagine a cena, a situação. O que era aquilo, afinal de contas? O que era que estava acontecendo? Ninguém sai por aí assustando e escandalizando um bando de curiosos que pretensamente estão sensibilizados pela morte de um jovem. Sim, porque basta um jovem morrer de algo, digamos, incomum, que chovem curiosos até através das lajes. Imagina então o morto se levantar no meio do cortejo fúnebre. Que grande profeta apareceu entre nós. Esse era o murmúrio geral da galera que viu aquela cena. Que grande profeta apareceu entre nós. E no meio disso tudo, alguém sugeriu e a fofoca se espalhou. Deus veio salvar o seu povo. A notícia se espalhou por todos os cantos. Está lá no verso 16, basta vocês olharem. A fofoca se espalhou a ponto de chegar nos ouvidos de João Batista, precursor de Jesus e fiel aliado do Messias. João estava na cadeia, estava na prisão e até ele chegou a fofoca, a notícia do que havia acontecido. Chegou nele. E o texto bíblico não deixa muito claro, mas parece que João Batista não se impressionou tanto assim com aquela história. Por quê? Ora, João sabia quem era Jesus. João conhecia Jesus. João era o precursor de Jesus. Ninguém melhor do que ele, naquele momento, para saber e imaginar que coisas assim pudessem acontecer estando Jesus no meio do povo. E os discípulos de João é que ficaram escandalizados. Aqueles que trouxeram a fofoca, aqueles que trouxeram a notícia a João, eles ainda não haviam sido suficientemente convencidos de que Jesus era o Messias, mesmo ouvindo e talvez até vendo cenas como essa que eu acabei de narrar e que estão aí a partir do verso 11, do capítulo 7 de Lucas. Mas vejam, os discípulos de João vão contar isso a ele, e João está na cadeia. Esses discípulos contam isso. João parece que tem uma reação normal, mas ele teve uma sacada genial, João Batista. Uma sacada genial, percebam. Era o momento ideal para João ter um último esforço a fim de convencer os seus discípulos a partir daquele momento, seguir Jesus, e não mais ele que estava preso. João Batista delega uma comissão, 2 discípulos, e diz a eles: vão lá e perguntem se Jesus é aquele que deveria vir ou se devemos esperar outro. O Senhor é aquele que deveria chegar ou devemos esperar outro? Versículo 20. Vocês conseguiram captar aqui, perceber a sacada de João? João sabia quem Jesus era. João sabia quem Jesus era. Ora, João Batista já o havia anunciado aos 4 ventos. Nós conhecemos o Evangelho. Jesus vem em direção a João e João Batista aponta para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia quem era Jesus, por isso João Batista não estava com amnésia. Ele não tinha dúvidas a respeito de Jesus e por isso talvez tivesse enviado os discípulos para fazer essa pergunta. Não, de fato João sabia quem era Jesus. Mas ao fazer isso, ao enviar essa comissão de 2 discípulos dele, João,
O pregador do deserto, João Batista, está nas entrelinhas querendo dizer mais ou menos o seguinte aos seus discípulos: se vocês ainda têm dúvidas sobre se Jesus é o Messias, então vão lá vocês mesmos e vejam. Vão lá e olhem vocês mesmos, tirem as suas próprias conclusões. E aqui nós poderíamos tirar uma lição extremamente importante para nós hoje também. Você conhece Jesus por você mesmo ou só de ouvir falar? Já experimentou a presença dele? Já alimentou-se de fato e de verdade da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia? Mas vejam, os discípulos de João vão em direção a João Batista, repetem exatamente aquela pergunta: o Senhor é aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? E parece que Jesus, num primeiro momento, não está a fim de responder. É essa a impressão que dá, porque Jesus simplesmente não dá uma resposta objetiva àqueles discípulos. Percebam? Eles fazem a pergunta e Jesus não responde diretamente a eles dizendo: sim, eu sou aquele que deveria vir, sou eu mesmo. Não, Jesus não faz isso. Lucas, o evangelista, no versículo 21, registra: naquele momento, logo após os discípulos de João fazerem essa pergunta, naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. É isso. E só depois de fazer isso é que Jesus se volta para os discípulos de João Batista e diz a eles: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. O que vocês viram com os seus próprios olhos e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E Jesus arremata dizendo: e felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Em sua resposta, Jesus está fazendo aqui uma clara referência a todas as profecias messiânicas, as profecias a respeito da vinda do Messias, especialmente registradas no livro de Isaías. Qualquer um que prestasse a mínima atenção no que havia sido profetizado, qualquer um que entendesse minimamente o que o Antigo Testamento ensinava e comparasse o que estava acontecendo diante dos seus olhos com aquilo que havia sido profetizado, era capaz de perceber que as profecias estavam se cumprindo. E poderia concluir por si mesmo, sim, trata-se do Messias, trata-se do Cristo de Deus. Essa é a turbulência na vida desses discípulos de João, de todos os ouvintes ali de Jesus. É um chacoalhão para nós também, para todos nós. É um chacoalhão, como eu disse antes, que vem como uma rapadura, né? Com palavras doces e duras a muitos ouvidos. Felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Engana-se quem pensa que termina por aí. Engana-se quem pensa que já pode soltar o cinto e levantar-se e caminhar pelo corredor. O epicentro da zona de turbulência no voo do evangelista Lucas ainda não chegou. Depois de dar testemunho a respeito do ministério de João, nos versos 24 a 30, vocês podem perceber ali, Jesus dá um testemunho favorável a respeito do ministério de João. Depois disso, Jesus faz uma pergunta retórica, que ele mesmo responde em forma de parábola.
Versos 31 e 32. Observem lá na Bíblia de vocês, diz assim: com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são crianças, como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos música de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos música de sepultamento, mas vocês não choraram. Ora, mas o que essa parábola esquisita quer dizer? O que Jesus quer dizer com isso? Na realidade, Jesus está comparando o povo, ele fala lá das pessoas de hoje, está comparando o povo com aquelas crianças irritantes e mimadas que não se satisfazem com qualquer brincadeira. Nada está bom para elas, nada está bom. Nenhuma brincadeira que os seus companheiros propõem lhes agrada. Se os outros tocam flauta e música alegre, elas não querem dançar conforme a música. E se tocam e cantam canções tristes, os birrentos também não se satisfazem. Deu para entender a parábola? Eu acho que sim. A sensação que Jesus tem e que ele está se sentindo e expressa isso através dessa parábola é que ninguém estava conseguindo agradar aquele povo, ninguém estava conseguindo agradar, nem João Batista e nem o próprio Jesus estava conseguindo agradar o povo. Verso 33, João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e vocês dizem: esse aí é comilão e beberrão, é amigo de cobradores de impostos e de outras pessoas más. Aqui vale lembrar que João Batista havia pregado o batismo para arrependimento. E João Batista levava uma vida rigorosa e austera, ou seja, uma vida sóbria, fechada, séria. João vivia de forma rigorosamente moral e desapegada, mas o veredito de muitos que ouviam João Batista e as suas pregações diziam que ele não estava em perfeito juízo. Está dominado por um demônio. Está dominado por um demônio, diziam. Por que ouvir alguém assim? Por que dar ouvidos ao que ele fala? Por outro lado, quando Jesus veio, usou outras estratégias, que não as mesmas de João Batista. Jesus viveu e agiu como as pessoas comuns daquela época. Apenas que a simpatia de Jesus era diferente, a sua gentileza era outra e o seu carisma era diferente. Jesus tinha um carisma que João não tinha. Não tinha. Mas mesmo esse comportamento de Jesus também foi mal interpretado pelas crianças birrentas. Também foi mal interpretado. Muitos judeus reduziram a imagem de Jesus a uma caricatura. Uma caricatura assustadora, aliás, verso 34. Esse homem é comilão e beberrão, é amigo de cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Por que ouvir o que ele ensina? Queridos irmãos e irmãs em Cristo, eu disse, é uma zona de turbulência esse texto. Mas tem muitos aprendizados extremamente importantes para a nossa vida. Sabe, às vezes eu tenho a nítida sensação de que essa parábola das crianças birrentas, é assim que a gente poderia chamar, essa parábola de Jesus se mantém atual. Se mantém muito atual. Há pessoas para quem nada está bom. Estão sempre culpando os outros pela sua própria desgraça, muitas vezes. Não conseguem chorar com os que choram,
sorrir com os que sorriem, comer com os que comem, viver com os que vivem. Como crianças birrentas se degladiando numa praça pública ou no meio da rua, cada um quer fazer prevalecer a sua brincadeira. A minha é a melhor, a minha é a correta. Cada um com a sua própria visão de mundo, tentando impor a sua forma de ser. Aos seus ouvintes mais atentos e que prestaram atenção até o final do discurso, Jesus lembra de um ditado que diz no verso 35: aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Essa era a dificuldade que aquelas pessoas do tempo de Jesus estavam tendo. Elas viram os milagres de Jesus, ouviram os seus sermões, mas muitas delas, quando algum dos ensinamentos de Jesus ou de João Batista, ou seja lá de quem fosse, batia de frente com o que elas tinham como verdade, quando os seus pecados eram colocados em xeque, não aceitavam a sabedoria de Deus. E assim, continuavam em suas vidas de pecado, tentando justificar a sua recusa a arrepender-se, a mudar de vida. Tentavam justificar essa sua recusa culpando os pregadores, João Batista e Jesus, de qualquer coisa que pudesse desacreditar qualquer tipo de advertência que viesse da parte deles. Está dominado por um demônio, é comilão e beberrão. João Batista havia pregado o batismo de arrependimento, porém algumas pessoas recusavam-se a fazer aquilo que João ensinava. A gente percebe isso no texto, e o texto nos coloca claramente: líderes judeus que não haviam se sujeitado ao ensinamento e ao próprio batismo de João. Muitas pessoas diziam que João Batista não estava em perfeito juízo. Imagine um doido lá no meio do deserto que come gafanhotos e mel silvestre e veste com roupas feitas de peles de animais. Só pode ser um louco. Então, o que ele fala não se considera. E por isso, recusavam-se a ouvir e a praticar aquilo que João ensinava da parte de Deus. Em outras palavras, acreditavam que os seus próprios erros, seriam encobertos, ou então seriam esquecidos se eles criassem uma cortina de fumaça e culpassem João de qualquer coisa, como o faziam. Ele está dominado por um demônio. O mesmo estava acontecendo com Jesus. A mesma coisa estava acontecendo com Jesus. Aqueles que se julgavam os bons, aos seus próprios olhos, tentavam produzir uma outra nuvem de fumaça, culpando Jesus de ser comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pessoas de má fama. Não precisamos levar a sério o que uma pessoa assim diz. Por isso, prezados irmãos e irmãs em Cristo, culpar alguém ou rotular qualquer um que seja que nos alerta a respeito do nosso pecado, rotular alguém ou culpá-lo de qualquer coisa, a fim de criar uma nuvem de fumaça, pode até num primeiro momento nos dar aquela sensação de justiça, de alívio. Ao acusarem João, dizendo que ele estava dominado por um demônio, ou não estava em seu perfeito juízo, ou então ao acusarem Jesus de incoerência, porque afinal de contas ele era amigo de pessoas más, aquelas pessoas, ao fazerem isso, estavam, na realidade, tentando justificar a si mesmas. Tentavam se isentar
da necessidade de mudança. Tentavam dizer algo como: o que você diz não me atinge, não vale para mim, porque você é dominado por um demônio, ou é um comilão, ou algo assim. Percebam, não tem nem lógica esse tipo de argumento, mas no fundo acontece aqui, no caso do texto, e acontece muito na nossa vida. Há um pensamento, existe um pensamento, uma visão equivocada que está por aí, nas entrelinhas, eu diria, está por aí no subsolo ou no submundo, ou então está por aí no inconsciente coletivo essa ideia em nossa sociedade. E é a respeito disso que Jesus está tratando ao usar essa parábola das crianças birrentas. E esse pensamento, essa ideia equivocada que está nas entrelinhas e no subconsciente coletivo da sociedade poderia ser expresso nas seguintes palavras: culpar alguém ou culpar o outro me isenta, ou seja, me desobriga a mudar o meu comportamento. Vou repetir. Culpar alguém ou culpar o outro me isenta ou me desobriga de mudar o meu comportamento. Só que não. Epíteto, filósofo estoico que viveu por volta do ano 50 depois de Cristo e viveu como escravo em Roma, ele dizia: aquelas pessoas que se dedicam a viver uma vida de sabedoria compreendem que o impulso de atribuir culpa a alguém ou a alguma coisa não passa de tolice. Aquelas pessoas que se dedicam à vida de sabedoria compreendem que o impulso de atribuir a culpa a alguém ou alguma coisa não passa de tolice. Aí está o grande puxão de orelha do discurso de Jesus, a turbulência de que eu estava falando antes. O que vem da boca de Jesus vem em palavras doces, mas ao mesmo tempo rígidas, duras. Felizes as pessoas que não duvidam de mim, mesmo se eu disser palavras que lhes são duras. Felizes as pessoas que não duvidam de mim. E também esse mesmo Jesus consola dizendo: aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Em outras palavras, um outro texto bíblico vai dizer: pelas suas obras os conhecereis. Pelas suas obras os conhecereis. Palavras daquele que faz mortos reviverem. O Messias de Deus. Amém.